Boas-vindas, e você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de .NET 7 e C Sharp 11. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio e de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Eu fico por aqui e tenha uma boa aula! Então, hoje eu vou falar sobre novidades, né, do C Sharp 11 e do .NET 7, tá bom? Então, algumas mudanças que foram, alguns recursos novos que foram incluídos, tá? Para aqueles que não conhecem a parte de desenvolvimento em C Sharp, eu vou mostrar um monte de conteúdo que a gente tem, para que vocês possam estudar e entender como é que funciona, tá bom? Dar alguns conselhos para vocês em relação a alguns conteúdos que a gente tem também e, obviamente, fazer atualização. Muito bem. Outra coisa que mudou aqui também, tá, turma? Ó, se a gente vai por essa forma aqui de trabalhar, que é o Public Static Void Main, uma das coisas aqui que era utilizado no .NET Framework, .NET Core 3.1 e o .NET Core 5, era o uso do namespace, tá vendo? O uso do namespace, ele sempre foi abrindo um bloco de código, né, e você colocando a sua classe, o seu item inicial dentro do namespace. Então, nota, eu tenho um namespace aqui, que eu abri o bloco aqui e fechei aqui. E aqui eu tenho minha classe interna, tá vendo? Onde eu tenho Public Static Void Main. Agora, trabalhando com o .NET 6 e .NET 7, você não necessariamente precisa colocar ali o seu namespace com bloco. Se você colocar com bloco, vai funcionar? Vai. Mas você não necessariamente precisa, não é obrigado. Então, você pode colocar aqui um namespace. E esse namespace, por exemplo, eu vou colocar como console. Ó. Se você colocar esse namespace como console e der um ponto e vírgula, já é o suficiente para o seu programa entender que você tem esse namespace console e essa classe pertence a esse namespace, tá bom? Se fosse ali no .NET 5, né, para baixo, aí você teria que fazer assim, ó, abrir um bloco e colocar esse código dentro desse bloco, tá? Você teria que fazer desse jeito, igual está aqui para mim, ó, no .NET Framework, tá? Eu tenho o bloco do namespace, tá? Se eu estivesse trabalhando com .NET 5, por exemplo, vou vir aqui, ó, no meu arquivo console e vou mudar aqui, ó, para .NET 5.0, ó, .NET 5.0. Então, se eu estou usando .NET 5.0, eu sou obrigado a colocar essa estrutura aqui, ó, essa estrutura de namespace desse jeito. Agora, se eu estou no .NET 6 ou 7, não preciso ter essa estrutura aqui, ó. Posso utilizar? Posso, mas eu não preciso, eu posso utilizar ele desse jeito, ó. Tá vendo que no .NET 5, ó, ele quebra, dá erro. Ele vai falar assim, cara, você tá no C Sharp 9, ó, e eu não consigo utilizar no C Sharp 9 esse namespace sem estar dentro de um bloco, tá? .NET Core ali, o 5, que é o C Sharp 9, ele não suporta isso. Agora o C Sharp 10, que é do .NET 6, ó. Vou colocar o .NET 6 aqui para vocês verem. Mudei para o .NET 6, ele já suporta, ó, tá vendo? Então, o .NET 6 aqui, C Sharp 11, já suporta deixar o namespace desse jeito aqui. E o .NET 7 também, né? O .NET 7, quando você deixa, ele também suporta deixar desse jeito. Ficou parecido com o Java, né? O Java você tem lá o package, que você deixa desta forma, e aí você consegue ter as suas classes, né, sem precisar colocar o bloco ali, ó, do namespace. No caso do Java, sem precisar colocar o bloco do package, né? Então, você já colocando aqui, ele já entende que esse arquivo, tudo que está aqui dentro, faz parte desse namespace, tá? E olha só, para que serve o namespace? Para organizar. Então, vamos imaginar que você tenha vários tipos de classes, né? Eu tenho 5, 6 classes aqui dentro dentro do meu projeto. Então, se eu tenho o namespace, eu consigo digitar, por exemplo, ó, console, ponto, aí ele me traz, ó, todas as classes que fazem parte desse namespace. Então, posso ter o namespace controller, posso ter o namespace model,
posso ter um namespace, sei lá, de outro tipo de projeto, um class library, e assim vai, tá? Então, vocês vão ver eu usando bastante namespace quando estiver fazendo um projeto mais robusto. E nas outras aulas também, dos outros treinamentos que a gente tem, vocês vão ver bastante o uso do namespace, tá? Então, essa é outra mudança que a gente teve aqui, .NET 6, .NET 7 ali, tá bom? Professor, na sua opinião, qual faculdade é melhor na área de TI? Engenharia da computação ou ciência da computação? Cara, para mim, tanto faz, tá? Eu fiz ciência da computação, então não tenho uma escolha em relação a um ou outro, não, tá bom? Vai lá na grade da faculdade, pega a grade, dá uma olhada nas matérias de um versus o outro, compara aquele que você achar melhor, você escolhe, tá bom? Eu fiz ciência da computação e não quero te influenciar para você fazer ciência da computação também. Vai você mesmo, pega você mesmo a grade, compara a grade de um com o outro, e aí você vai fazer melhor a sua escolha, tá bom?